Agora nós vamos fazer a correção dos exercícios da aula 20, sobre regra de 3 simples. Como nós vimos nos vídeos anteriores, o primeiro passo é ler o problema e anotar quais são as grandezas que estão relacionadas a ele. O que são as grandezas? São, digamos que as coisas que estão sendo calculadas lá, né, que tem valores. Então, olha só, o exercício fala: um trem deslocando-se em uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse 480 km por hora? Então, olha só, ele fala que um trem andando a uma certa velocidade faz o percurso em um certo tempo. Aí quer saber, se mudar a velocidade, em quanto tempo o trem vai fazer o mesmo percurso? Então, essas são as duas grandezas que nós temos. Então, vamos anotar agora as informações. Então, o trem estava deslocando-se a uma velocidade de 400 km por hora. E aí, ele fazia um percurso em 3 horas. Aí, o problema quer saber, em quanto tempo faria o mesmo percurso se a velocidade fosse 480 km por hora? Então, é velocidade, vou colocar aqui embaixo. 480, quer saber em quanto tempo ele vai fazer o mesmo percurso, certo? Então, facilita muito montar essa tabelinha aqui. Primeiro pega quais são as grandezas e aí anota as informações embaixo, porque aí a gente vai ver qual é a informação que você quer calcular, que no caso é o tempo nesse exercício aqui. Então, olha só. Qual é o próximo passo? Saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como assim? Se eu pego aqui do 400 para o 480, eu estou aumentando a velocidade, né? Então, vou colocar uma setinha para cima. A velocidade foi aumentada, certo? O que acontece com o tempo se eu andar mais rápido? Eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Então, ele estava andando a 400 e agora ele vai andar a 480. A velocidade aumentou. Se a velocidade aumenta, o tempo vai diminuir. Então, vou colocar uma setinha para baixo. Então, aqui nós vimos que são grandezas inversamente proporcionais. À medida que eu aumento essa daqui vai diminuir. Se eu aumentar a velocidade, o tempo vai ser menor. Então, como elas são inversas, nós vamos anotar o seguinte, ó. Essa daqui eu vou manter, 400, 480. E aí, eu vou inverter essa daqui. Ou podia ser ao contrário, né? Você tem que manter uma e inverter a outra. Como eu mantive essa primeira coluna, eu vou inverter essa daqui. Aqui seria 3 sobre x. Então, eu vou anotar x sobre 3. Como é que nós vamos ler? 400 está para 480, assim como x está para 3. E agora é só multiplicar cruzado, certo? Vou fazer esse vezes esse, 480 vezes x vai dar 480x, e 3 vezes 400, que vai dar, 3 vezes 4 dá 12, né? Então, vai dar 1.200. Prontinho. Multipliquei cruzado. Esse vezes esse e esse vezes esse. Agora, é só isolar o x, e aí vai ficar 1.200. Esse 480 estava multiplicando, então ele vai passar dividindo, certo? E é só fazer a divisão. 1.200 por 480 vai dar 2,5. 2,5 o quê? Como eu estava aqui calculando o tempo, e o tempo no problema estava em horas, quer dizer que o trem vai gastar agora 2,5 horas. Certinho? Então, deslocando a 400 km por hora, ele gasta 3 horas. Se ele aumentar a velocidade para 480, agora ele vai gastar 2 horas e meia, 2,5. Ok? Vamos para a segunda. O segundo exemplo diz o seguinte: Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Então, eu já sei que as grandezas vão ser o número de camisetas que ela comprou e quanto ela pagou em reais, certo? São duas grandezas aqui, o número de camisetas e quanto ela pagou em reais. Então, o problema diz que ela comprou 3 camisetas e pagou por essas camisetas R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas? Então, grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, olha só,
aqui de 3 para 5, eu aumentei o número de camisetas, certo? O que vai acontecer com o valor? Se eu comprar mais camisetas, eu vou pagar mais ou menos? Eu também vou pagar mais. Então, se eu paguei 120 por 3, se eu comprar 5, eu vou aumentar também o valor aqui, né? Então, à medida que esse aumenta, esse também aumenta. Agora, são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu não vou inverter nada. Vou anotar do jeitinho que tá aqui, ó. 3 está para 5, assim como 120 está para x, certo? Lembrando, quando elas são inversamente proporcionais, eu mantenho uma e inverto a outra, certo? Quando elas são diretamente proporcionais, eu vou manter as duas. 3 e 5, 120 e x. E aí é só multiplicar cruzado. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, 3 vezes x vai dar 3x. E 5 vezes 120, certo? Então, vamos lá. 3x e depois 5 vezes 120, que vai dar 600. Esse 3 estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar x é igual a 600 dividido por 3. X é igual a 200. 200 o quê? 200 reais. Então, comprando 3 camisetas, ela pagou 120 reais. Se ela comprar 5 camisetas, ela vai pagar 200 reais. Próxima questão, número 3. Questão número 3. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Então, olha só. 8 horas por dia e o número de dias, né? Então, diz que trabalhando 8 horas por dia, ele realizou a obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então, olha só. Trabalhando 8 horas por dia, construiu em 20 dias. Se agora eu trabalhar só 5 horas por dia, eu vou trabalhar em mais ou menos tempo? Então, ó, de 8 para 5, diminuiu, né? Então, eu trabalhava 8 horas por dia, agora eu vou trabalhar só 5. Então, eu vou diminuir. Só que vê o que vai acontecer com esse trabalho que eu estava fazendo. Se antes eu trabalhava 8 e gastava 20 dias, se eu trabalhar menos tempo, eu vou gastar mais ou menos dias? Vou gastar mais dias, certo? Então, essa grandeza vai ser inversamente proporcional. Se eu trabalhar menos, eu vou demorar mais, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai manter uma e inverter a outra. Então, vou manter essa. E aí, vou inverter essa daqui. X a 20. E aí, só multiplicar cruzado. 5 vezes x, 5x. E 8 vezes 20 dá 160. Certinho? Então, ó, são inversamente proporcionais, né? Então, vou manter uma e vou inverter a outra, certo? E aí, agora eu vou colocar o x é igual a 160. Tava multiplicando, vai passar dividindo. X é igual a 160 por 5 vai dar 32. 32 o quê? Dias. Então, vamos lá para a próxima. Questão 4. Questão 4. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Então, o que eu vou anotar aqui? O número de voltas e o número de minutos. E o tempo que ela vai gastar para dar essas voltas, certo? Então, deixa eu só dar um zoom aqui para aumentar um pouquinho a letra. Aí, número de voltas e a quantidade de minutos. Então, a roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas ela dará em 28 minutos? Então, em 28 minutos, quantas voltas? Então, pensa assim, ó. Se ela dá
se em 20 minutos ela dá 80 voltas, aqui do 20 para o 28 eu aumentei. Se eu aumentar o tempo, vai aumentar o número de voltas ou vai diminuir? Também vai aumentar, né? Se em 20 minutos ela dá 80 voltas, em 28 minutos ela vai dar mais voltas que 80. Então, se eu aumento o tempo, aumenta o número de voltas. Então, são grandezas diretamente proporcionais, certo? Então, eu aumento uma, também aumenta a outra. São grandezas diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, o que a gente vai fazer? Vai deixar as duas do jeito que tá aqui, ó. Então, 80 está para x, assim como 20 está para 28, certinho? Só multiplicar cruzado agora. Esse vezes esse vai dar 20x. E aí eu vou fazer 80 vezes 28, certinho? 20x é igual 80 vezes 28 vai dar 2.240, certinho? Agora, o que a gente faz? Aqui tá multiplicando, eu vou passar dividindo. X é igual 2.240 dividido por 20. X é igual a 112. 112 o quê? O número de voltas. Então, x é igual a 112 voltas. Vamos lá para a questão número 5. Na questão número 5, diz o seguinte: uma máquina produz 100 peças em 25 minutos. Então, aqui eu tenho o número de peças e também tenho o número de minutos, o tempo, né? Então, ela produz 100 peças em 25 minutos. Quantas peças produzirá em uma hora? O que eu tenho que prestar atenção aqui, ó? Que aqui é a quantidade de minutos. E aí o problema fala em uma hora. Eu tenho que trabalhar com todo mundo na mesma unidade de medida. Se aqui é minuto, eu não posso colocar aqui em hora. Então, é só transformar hora em minuto. Uma hora é a mesma coisa que 60 minutos. Então, aqui, ao invés de colocar uma hora, eu vou colocar 60, que é a quantidade de minutos. É a mesma coisa, né? Uma hora é a mesma coisa que 60 minutos, só que são em unidades diferentes de tempo. Então, a gente sempre vai anotar na mesma unidade. 100 peças são produzidas em 25 minutos. Em 60 minutos, quantas peças serão produzidas? Então, vamos lá, de novo, analisar se o problema trata de uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Então, olha só, 100 peças eu produzo em 25 minutos. Se eu aumentar o tempo, o número de peças vai aumentar ou vai diminuir? Então, ó, se eu aumentar o tempo de 25 para 60, aumentou, né? Então, vou colocar a setinha para cima. Então, em mais tempo, eu também vou produzir mais peças. Então, a setinha também é para cima. Então, ó, de 25 para 60, aumentou. Então, eu aumentei o tempo. Se eu aumento o tempo, a produção também vai aumentar. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento uma, a outra também aumenta. Então, vou anotar do jeitinho que tá. 100 está para x, assim como 25 está para 60. E aí, a gente multiplica cruzado. 25 vezes x e 100 vezes 60. 25x, 100 vezes 60. 1 vezes 6 dá 6. 1, 2, 3. 3 zeros. 6.000. X é igual, o 25 que estava multiplicando vai passar dividindo. Aí vai ficar 6.000 dividido por 25. Fazendo a divisão, vai ser 6.000 dividido por 25, que vai dar 240. 240 o quê? Número de peças. Então, 240 peças. Ok? Então, em 25 minutos, produz 100 peças. Em 60 minutos, produz 240 peças. Vamos lá para a questão de número 6.
Questão de número 6. Uma máquina fabrica 5.000 alfinetes em 2 horas. Então, eu tenho o número de alfinetes, e aí eu tenho o tempo que está em horas. Então, a máquina produz 5.000 alfinetes em 2 horas. Quantos alfinetes ela fabricará em 7 horas? Então, ó, vou colocar o 7 aqui porque o 2 também são horas, né? Então, em 7 horas, quantos alfinetes ela vai fabricar? Então, vamos lá analisar as grandezas. Olha só. Se aqui eu aumentar o tempo, de 2 eu aumentar para 7. Estou aumentando para cima. O que vai acontecer com a produção? Se em 2 horas eu produzia 5.000, em 7 horas eu vou produzir mais ou menos que 5.000. Vou produzir mais. Então, aqui também vai aumentar. 2 horas eu produzi 5.000, em 7 horas eu vou produzir mais que 5.000, né? Então, também vai aumentar. Então, as duas setinhas são para cima. São grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente vai anotar do jeito que tá. 5.000 está para x, assim como 2 está para 7. E aí, a gente vai multiplicar cruzado. Esse vezes esse. 2 vezes x dá 2x. Certo? E aí, eu vou multiplicar 5 vezes 7.000. Aliás, ao contrário, 7 vezes 5.000. 2x, 7 vezes 5 dá 35. 1, 2, 3 zeros. E aí, o 2 que estava multiplicando vai passar dividindo. X é igual a 35.000 dividido por 2. X é igual a 17.500. 17.500 o quê? Alfinetes. Ok? Quase que não coube. Então, aqui, ó. 2 horas produzia 5.000 alfinetes. Em 7 horas vai produzir 17.500 alfinetes. Questão 7. Questão 7. 15 homens fazem um trabalho em 10 dias. Então, aqui na questão 7 eu tenho o número de homens, né, a quantidade de pessoas que estão trabalhando, e também tenho o número de dias, certinho? Então, olha só, são 15 homens, e aí eles fazem o trabalho em 10 dias. Desejando-se fazer o mesmo trabalho em 6 dias, quantos homens serão necessários? Então, olha só. Agora, eu estou diminuindo o número de dias. 15 pessoas trabalhando faziam um trabalho em 10 dias. Se eu diminuir de 10 para 6, imagina, ó, tem uma galera trabalhando e fazendo um trabalho aqui na quantidade de tempo. Se eu diminuir o tempo que tem para realizar o trabalho, a quantidade de homens, de pessoas trabalhando, tem que aumentar ou tem que diminuir? Tem que aumentar. Então, olha só. 15 pessoas faziam em 10 dias. Se eu quiser só em 6 dias, aí eu tenho que aumentar a quantidade de pessoas trabalhando, né? Então, nesse caso, são grandezas inversamente proporcionais. À medida que um diminui, o outro aumenta. Se são inversamente proporcionais, o que a gente tem que fazer? Vai anotar uma. Essa eu anotei do jeito que tá. E vou inverter a outra. Vou colocar assim, ó. 6 está para 10. E aí, agora é só multiplicar cruzado. 6 vezes x vai dar 6x. E vou fazer 15 vezes 10. 6x e 15 vezes 10, que vai dar 150. Certinho? Então, olha só. Agora, é só a gente fazer a divisão. O x aqui e o 6 que estava multiplicando vai passar dividindo. 150 dividido para 6. 150 dividido para 6, que vai dar 25. 25 é a quantidade de quê? De homens trabalhando. Então, se eu quiser a mesma obra concluída em 6 dias, aí ao invés de 15 homens, eu vou precisar de 25 homens trabalhando. Número 8. Questão número 8.
Um ônibus a velocidade de 90 km por hora faz um percurso em 4 horas. Então, aqui eu tenho a velocidade, que está em quilômetros por hora, e tenho o tempo que ele vai gastar. Então, quando ele anda a 90 km por hora, ele faz o percurso em 4 horas. Quanto tempo levaria se ele aumentasse a velocidade para 120 km? Então, olha só. Se aqui eu aumentar a velocidade de 90, aumentar para 120, está aumentando. O que vai acontecer com o tempo? Se andando nessa velocidade ele faz em 4, se ele andar mais rápido, ele vai levar mais ou menos tempo? Vai levar menos tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. À medida que eu aumento a velocidade, o tempo vai diminuir. Então, se são inversas, eu anoto uma e inverto a outra. Vou anotar 90 sobre 120 e vou inverter a outra. Aí é só multiplicar cruzado. 120 vezes x dá 120x, 4 vezes 90. X é igual a 4 vezes 9 dá 36. Deixa eu anotar aqui o 120 do lado. 4 vezes 90 dá 360. E aí o 120 estava multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Então vai ficar 360 dividido por 120. E aí é só fazer a divisão. Vai dar 360 dividido por 120, igual a 3 horas. Por que eu sei que é horas? Porque tá faltando aqui, que é a quantidade de horas. Vamos à próxima questão, questão de número 9. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Então, ó, eu tenho a quantidade de eletricistas trabalhando e aí eu tenho o tempo que eles vão gastar, que são a quantidade de dias. 8 eletricistas gastam 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, 6. Quantos dias? Primeira coisa, saber se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Aqui, eu estou diminuindo a quantidade de gente trabalhando. De 8, eu passei para 6. Então, diminuir. Se tem menos gente trabalhando, eles vão gastar mais ou menos tempo? Eles vão gastar mais tempo. Então, de novo. De 8, eu diminui para 6. Então, coloquei a setinha para baixo. 8 pessoas trabalhando gastam 3 dias. Se tiver menos pessoas trabalhando, eles vão gastar mais ou menos que 3 dias. Eles vão gastar mais tempo, né? Então, são inversamente proporcionais. Anota uma e inverte a outra. E aí, agora multiplica cruzado. 6 vezes x vai dar 6x. E 3 vezes 8 vai dar 24. X é igual a 24 sobre 6. X é igual a 6 vezes 4, 24. Então, 4 dias. Então, 8 pessoas trabalhando gastam 3 dias. Se eu diminuir para 6 pessoas, essas 6 pessoas vão gastar 4 dias. Vamos para a questão de número 10, a última questão dessa lista, né? Um automóvel faz um percurso de 5 horas a velocidade média de 60 km por hora. Então, vamos lá. Nós temos a quantidade de tempo, que está medido em horas, e temos a velocidade média, quilômetros por hora. Diz que ele demora 5 horas andando a 60 km por hora. Opa! 60 km por hora. Se a velocidade fosse 75, quanto tempo ele vai gastar? Então, vamos lá. De 60, eu vou aumentar para 75. Então, eu vou colocar a setinha para cima. Estou aumentando o valor. De 60, eu aumentei para 75. O que é que vai acontecer com o tempo? Se eu andar mais rápido, eu vou gastar mais ou menos tempo? Vou gastar menos tempo. Então, se eu aumento a velocidade, o tempo diminui. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Aumenta uma
e diminui a outra. Então, como é que a gente faz? Mantém uma e inverte a outra. Certinho? E agora multiplica cruzado. 75 vezes x vai dar 75x, 5 vezes 60. Aqui vai dar 75x, 6 vezes 5 dá 30, aumenta um zero. E aí o 75 que tá multiplicando, eu vou passar dividindo, certo? Então vai ficar x é igual a 300 dividido para 75. X é igual a 4. 300 para 75 dá 4. 4 o quê? 4 horas. Então, só isso. Essas são as 10 questões da lista da aula de número 20, sobre regra de 3 simples. Espero que vocês tenham entendido certinho o conteúdo. Então, beijinho e até a próxima aula.